Do mesmo modo que o fenomenológico dá-se no modo ontológico de sermos, no modo de sermos do acontecer, que é anterior à dicotomia sujeito e objeto, modo pré-reflexivo de sermos, né? E nós, né, não podemos, por isso, dizer que fenomenologia é o estudo do fenômeno, né? Fenomenologia nunca é o estudo do fenômeno, não é? Porque o fenômeno não é um objeto, na medida em que se dá no modo de sermos anterior à constituição de sujeito e objeto, que é o modo pré-reflexivo e pré-conceitual de sermos. Então, da mesma forma que fenomenologia não é o estudo do fenômeno, né? Nós poderíamos dizer existenciologia, né? Porque a existência é especificamente o fenomenal, né? A existência se dá como fenômeno. E, igualmente, a existência se dá como ação, como desdobramento de possibilidades, né? E, como tal, a existência dá-se no modo ontológico de nós sermos, né? Que é o modo de sermos do acontecer, que é fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. E a existência, portanto, né, não pode ser abordada como um objeto. A existência não é um objeto. A existência só é acessível na vivência do modo de sermos da ação, que é anterior à dicotomia sujeito e objeto. A constituição tanto do sujeito como do objeto, né? A existência é pré-reflexiva, né? Então, a existência se dá no modo de sermos da ação, do desdobramento de possibilidades, né? E fenomenal, né? Fenomenológica, a existência enquanto ação especificamente, enquanto desdobramento de possibilidades, né? A existência se constitui como a constituição do sentido. Existência é concomitante à ação, ao desdobramento de possibilidades que constitui o episódio da ação, que é o episódio existencial propriamente dito, né? A existência se constitui como sentido. Sentido que se dá como compreensão e sentido que se dá como musculação, né? Mas eminentemente fenomenológica, a consciência é vivência de sentido, vivência de logos, no modo preconceitual e pré-reflexivo de ser. E nós poderíamos, portanto, falar em existenciologia, do mesmo jeito que nós falamos em fenomenologia. Em fenomenologia se diz que o fenômeno não pode ser objeto de estudo, simplesmente porque o fenômeno não se dá no modo de ser de sujeito e objeto. O fenômeno se dá como uma vivência que é pré-reflexiva, que se dá anteriormente à constituição de sujeito e objetos. Depois que passa o fenomenal, o episódio fenomenal da ação, aí se constitui sujeito e objeto. Mas na vivência da própria fenomenação, na vivência do próprio desdobramento de possibilidades, na vivência da própria ação, que é a própria vivência existencial, não pode se falar em objetos e sujeitos, porque estamos no modo de ser da existência, no modo de ser fenomenal, estamos no modo de ser da ação, no modo de ser que poderíamos dizer o modo de ser do ator, e não o modo de ser do sujeito, que só surge posteriormente quando decai a ação e se constitui o modo coisa de ser. Aí se constitui sujeito e objeto. Mas na vivência da ação, na vivência fenomenológica e existencial, né, vivemos a condição de atores.
a condição da ação. Né? Existência é eminentemente ação. Né? E nós poderíamos falar de existenciação. Né? Fenomenação e existenciação. Porque o fenomenológico e a existência são eminentemente ação. Né? E do mesmo modo que o fenomenológico é fenomenológico sem ser o estudo do fenômeno, porque fenomenológico quer dizer o sentido do fenômeno. Logos em fenomenologia quer dizer sentido. Né? Então, fenomenologia é o sentido do fenômeno e não o estudo do fenômeno. Né? Do mesmo jeito que o logos em fenomenologia é o sentido do fenômeno, em existenciologia, o logos é o sentido da existência, né? O sentido do momento existencial, né? O sentido da vivência, intrínseco à vivência do episódio existencial. Existenciologos seria a vivência do logos que é intrínseco à ação. O logos, o sentido, intrinsecamente se constitui com o desdobramento da ação. Né? No desdobramento da ação, vivemos a constituição do sentido como compreensão. Né? Então, o sentido é o logos do fenomenologos, é o logos do fenomenológico. E quando nós falamos em existenciológico, né, nós falamos no logos, no sentido intrínseco, imanente ao episódio da vivência existencial. Existenciologia quer dizer o sentido da vivência do episódio existencial enquanto ação, enquanto desdobramento de possibilidades, né? Enquanto fenomenológico. Nesse sentido, nós podemos falar de existenciológico. Né? Existem algumas questões com relação ao termo existência que depois nós discutimos um pouquinho mais calma. Mas, intrinsecamente, existência é ação. Existência é o episódio momentaneamente instantâneo da ação. E esse episódio é vivido imanentemente como sentido, como logos. De modo que existência é existenciologos. A existência é existenciológica, no mesmo sentido que nós falamos de fenomenológica. Porque a existência é imanentemente ação. Para designar a existência, o termo existência é um termo extremamente precário. Né? Em particular, né, porque existência designa os dois modos de sermos. Né? Os dois modos intrinsecamente diversos de nós sermos, o modo de sermos do acontecer e o modo de sermos do acontecido, o modo ontológico de nós sermos e o modo coisa de nós sermos. Né? Esses dois modos de sermos são designados pelo termo existência. Né? Então, o termo existência fica extremamente ambíguo e precário, né, no seu sentido. Tradicionalmente, o que se quer dizer por existência? Né? Por existência se designa o modo coisa de sermos, ou por existência se designa o modo ontológico de sermos do acontecer. Né? E, na verdade, o termo existência designa os dois modos de sermos. Né? O modo de sermos, né, do acontecer, o modo ontológico de sermos, estaria melhor designado pelo termo insistência, né? Enquanto que o termo existência se adequa
muito melhor ao modo acontecido de nós sermos. Então, nós falaríamos em insistência, nos referindo ao ontológico, fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, a insistência no sentido ontológico e a existência no sentido do acontecido, do modo de sermos do acontecido, que comporta o teorético e o comportamental. Teorético e comportamental constituem o modo acontecido de sermos, constituem a existência. E a insistência se dá como modo ontológico, pré-reflexivo e preconceitual, fenomenológico existencial de nós sermos. Insistência e existência. Né? É importante, em termos de insistência e de existência, né, nós entendermos esse termo tência, que constitui a palavra. Né? Evidentemente que aí existe o sufixo ência, né? Ência de essência, né? De ser. Né? Mas o termo inclui, importantemente, antes do sufixo ência, possui a raiz tência. Né? Ência e tência. Ência da tência. Ência da tensão. Né? Porque insistência, eminentemente, é intencionalidade. Insistência, eminentemente, é tensão. Coisa que a existência não é. O modo de sermos do acontecido, o modo ôntico de sermos, se caracteriza por não ser tensão. Porque o modo ôntico de nós sermos já não é mais desdobramento de possibilidades, já não é mais ação. E, portanto, ele não é mais tensão. A tensão da mobilização da ação. Né? A insistência, o modo ontológico de nós sermos, é eminentemente intencionalidade. É eminentemente a vivência da tensão da ação. Ou seja, é eminentemente a vivência da tensão do desdobramento de possibilidades. E por isso o termo existência, e em particular insistência, contém, além de ência como sufixo, contém o termo tência, o termo tensão, né? Especificamente porque a existência, enquanto o modo fenomenológico existencial de nós sermos, que aqui nós chamamos de insistência, a insistência é ação. Né? A insistência é o desdobramento de possibilidades que é a ação. É a tensão do desdobramento de possibilidades que é a ação. Porque insistência, eminentemente, é ação. Insistência, eminentemente, é o desdobramento de possibilidades que se dá como a ação, que é logos, que é fenomenologos, né? Que constitui o logos, que constitui o fenomenologos. Né? Mas o termo existência, tradicionalmente, aqui, como nós utilizamos o termo insistência, para designarmos o modo ontológico de nós sermos, fenomenológico existencial, né? A insistência, além de ência, contém tência, né? Contém tensão, ser da tensão, né? Mas a insistência contém o termo siste, que se tenta traduzir de diversas formas. Né? Mas é muito fácil traduzir o termo siste, né? Porque o termo siste, a raiz siste, de insistência e de existência, né? A raiz siste é simplesmente a raiz de sístole, né? Sístole que está presente no organismo de um modo geral, sístole que está presente na natureza, sístole que, segundo os orientais, está presente no ser do universo. O universo é uma sístole, né?
é sístole e diástole, né? O coração é sístole, o coração é sístole e diástole. O pulmão é sístole e diástole. A insistência é sístole e diástole, né? Então, insistência, especificamente, quer dizer a vivência, ou poderíamos dizer assim, insistência quer dizer dentro da tensão da sístole. Insistência. O modo ontológico de nós sermos. O modo ontológico de nós sermos fenomenológico existencial da ação, fenomenológico insistencial, no caso, né? Da ação é, em específico, uma sístole, né? E a existência, especificamente, quer dizer fora da sístole, fora da tensão da sístole da ação. Então, nós temos um modo de ser de vivência da sístole da ação, que é o que nós chamamos de insistência, e nós temos a existência como modo acontecido, o modo coisa de nós sermos, que já não é mais a tensão da sístole da ação. A insistência, em específico, é a vivência da tensão da sístole da ação, né? A insistência que é fenomenal, né? Que é fenomenológica insistencial. Insistência, o modo ontológico de nós sermos. Existência, o modo ôntico de nós sermos. Insistência, o modo de sermos do acontecer. Existência, o modo de sermos do acontecido. Existência, o modo coisa de nós sermos, que não é mais a tensão da ação, né? Então, nós poderíamos designar, né, o que chamamos de ontológico como insistência, né? O modo ôntico de nós sermos é a existência. Insistência e existência. Insistência, o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação. A ação, enquanto insistência, transita do modo ontológico de nós sermos, à medida que ela decai, para o modo existencial de nós sermos, para o modo coisa de nós sermos, né? O momento da insistência, o momento insistencial, o momento fenomenológico insistencial, o momento ontológico é uma sístole em específico. A ação possui um caráter sistólico, né? A ação, em específico, é pulsativa. A ação se desdobra, né, enquanto a tensão de uma sístole, né, e depois a ação se dá como a receptividade de uma diástole, né? Diástole, em específico, quer dizer diassístole. A diástole é um momento da sístole, né? A sístole envolve sístole e diástole. Diástole e sístole. Diástole e sístole constituem a sístole da ação. A sístole da insistência. A insistência, o modo ontológico de nós sermos, que é o modo de sermos da ação, envolve diástole e sístole. Em seguida vem o modo de sermos fora da tensão da sístole, que é a ex-sístole, que é a existência, né? Insistência e existência. Ontológico e ôntico. Ação e coisa. Insistência e existência. A sístole se compõe de diástole e sístole. Ou seja, a momentaneidade instantânea
da vivência insistencial, a momentaneidade instantânea da vivência da ação no modo ontológico de nós sermos, envolve uma diástole, que nós poderíamos chamar de diasistência, e uma sistência propriamente dita. E depois, a existência, que é o ôntico, fora da sístole. A sístole, enquanto insistência, modo ontológico de nós sermos, é diástole e sístole. E a seguir, fora da sístole, que é o modo reflexivo, conceitual e acontecido de nós sermos. E novamente retorna diástole e sístole. E fora da sístole, que é a existência, existência, eisístole, né? E novamente volta diástole e sístole, né? De um modo tal que nós, ao entendermos, né, o modo fenomenológico existencial, né, ou seja, o modo fenomenológico insistencial, né, de nós sermos na ação, ao compreendermos a insistência, nós precisamos considerar que a insistência envolve diasistência e sistência. Diasistência e sistência. Diasistência e sistência. Né? E depois de cada episódio insistencial da ação, existência. Então, diasistência, sistência e existência. Diasistência, sistência e existência. Diasistência, sistência e existência. Diasistência e sistência é o que nós entendemos por insistência, que é intencional, que é a vivência da intencionalidade da ação. A intencionalidade da ação se dá como diasistência e sistência. Isso é a sístole da insistência. Diasistência e sistência. Né? O que é que constitui a diasistência? Né? Eminentemente, o primeiro momento da ação, ou os primeiros momentos da ação, da temporalidade específica da ação, é um momento da emergência, da vivência da emergência de multiplicidade de possibilidades. O momento inicial da vivência da momentaneidade instantânea do episódio da ação é, sobretudo, uma vivência da emergência de possibilidades. E as possibilidades emergem múltiplas, miríades de possibilidades, miríades de forças que se organizam na implicação para constituir uma linha de ação. Mas nesse momento em que as possibilidades, em que as forças emergem múltiplas e multitudinais, né? Uma multiplicidade de forças, uma multiplicidade de possibilidades que aos poucos vão se organizar em competição e argumentação na constituição das linhas de ação, né? No momento de sua emergência, as possibilidades ainda são forças em constituição e uma multiplicidade delas, uma multiplicidade de forças. De modo que nós vivenciamos um processo de distensão, né? Ainda que seja um processo intencional, porque essas forças emergem como forças, né? E elas são tensão, né? Mesmo no seu início, elas são tensionais. A vivência de sua emergência é uma vivência da intencionalidade, da insistência, né? Mas elas são múltiplas, são multitudinárias, né? E a emergência de uma multiplicidade de forças faz com que a vivência seja uma vivência distensiva, né? A gente poderia dizer assim,
é uma distensão intenciativa, né? Porque as possibilidades são múltiplas, né? Então, nossa vivência é uma vivência de uma distensão, né? Essa distensão intenciativa é o que nós chamamos de diasistência, a diástole da insistência, né? Então, a expansão de uma diástole. Nós vivemos a expansão de uma diástole à medida que emergem a multiplicidade de forças em seus primórdios, enquanto intencionalidade, enquanto tensão, né? Mas, progressivamente, a tensão, a intencionalidade dessas forças e os processos de argumentação e de competição entre elas faz com que elas, pela implicação, se organizem em gestalts, se organizem em plexos, né? Em plexos constituintes do que nós chamamos de implicação, né? A partir de um determinado momento, essas forças, né, se desenvolvem na insistência, na implicação da insistência, e ela agora se desdobram sistolicamente, né? De modo que nós temos a diasistência e nós temos assistência. Diasistência e sistência, né? Mas antes de cada sístole, né, que em específico, né, se constitui de diasistência e sistência, né? Antes de cada nova sístole, nós temos a existência, né? Existência, e nós voltamos a diasistência e sistência. Ação, existência, o ontológico se constitui de diasistência e sistência. E existência, que é o ôntico, e o ontológico, diasistência e sistência. Existência. Diasistência e sistência, que é a insistência, né? E existência, que é o modo ôntico, o modo acontecido de nós sermos, né? Então, se nós tivéssemos que pensar em termos de uma estrutura da existência enquanto totalidade, nós poderíamos dizer que a existência se constitui de um momento ontológico, que é vivência de sentido especificamente imanente à ação, que é o que nós chamamos de insistência, né? Insistência e existência como modo ôntico de nós sermos. Sendo que a insistência, enquanto sístole, ela se constitui como diasistência e sistência. A ação se constitui como diasistência e sistência. E existência é o modo ôntico de nós sermos. Como se a existência fosse um descanso do labor. A insistência é o labor, é a elaboração, né? Na insistência, nós vivemos diasistência e sistência. E, em seguida, o fora da sístole, que é a existência. O ôntico, que é a existência. Existência, e depois nós voltamos. Insistência e sistência. Isso sendo a insistência, né? Diasistência e sistência. A insistência. Existência. Diasistência e sistência. Existência. Diasistência e sistência. Existência. Diasistência e sistência é a insistência, especificamente, que é especificamente o ontológico. Existência é o ôntico, é o que não é vivência de sentido, é o que não é ação, é o teorético e é o comportamental, que não são vivência de sentido, que não são ação, na medida em que são o modo acontecido de nós sermos. Então, insistência e existência. A insistência se dando como diasistência e sistência.
modo ontológico de sermos, da ação, fenomenológico existencial, e existência, o modo ôntico de nós sermos.